Olá galera, tudo bem com você? Que bom que você está aqui vendo esse vídeo novamente. Novamente não, porque esse é outro, né? Seria novamente se você estivesse vendo outro anterior, mas tudo bem. Hoje é domingo de Páscoa, dia 21 de abril de 2019, dia de Tiradentes também. Então hoje é o dia da ressurreição do Senhor, o dia da ressurreição, a Páscoa dos cristãos. E a Páscoa dos judeus, mas a Páscoa dos judeus é a comemoração da saída do Egito, da escravidão do Egito, para a Terra Prometida. No caso do cristianismo é a passagem da morte para a vida eterna. No caso, Jesus morreu, né? Nós celebramos na sexta-feira e hoje ressuscita, e com ele nós ressuscitamos juntos, certo? Muito bem, mas o assunto não é isso. O assunto é bem simples, o assunto é a revisão do primeiro ano. A minha prima Kathleen reclamou que eu fico fazendo assim durante o vídeo. É que eu não consigo, Kathleen. Vou tentar ficar parado, mas é muito difícil. Você tem que interagir com o público. Então, vou fazer uma breve revisão do primeiro ano, que vai cair na prova trimestral do primeiro ano, mas do Aldeia da Serra e do Belval, certo? No Munir já gravei os vídeos, embora no Munir também vai cair um pouco disso aqui que eu vou falar, né? Se você entender isso, você faz a outra prova também facilmente. É claro que você vai ter que ler os textos, né? Senão você não vai conseguir fazer. Mas eu tento mesclar nas questões lá o conteúdo que eu passei na sala com o conteúdo dos textos, ok? Mas você não está mais lá? Não, mas eu fiz as perguntas, certo? Então vamos lá, algumas, né? Porque outras foram os outros professores que fizeram, obviamente, né? Então, o mais importante é ler os textos. Então assiste lá os outros vídeos anteriores que eu gravei sobre as provas trimestrais do primeiro ano do Munir. Agora, você que é da Aldeia e você que é do Belval, vai cair isso aqui que eu vou falar hoje. Então, no primeiro vídeo que eu passei na sala de aula era do professor Clóvis de Barros Filho. Se você quiser ver novamente, não vou botar na descrição do vídeo, porque é muita preguiça para você que procure no YouTube. Você escreve assim, ó, motivação para estudar e aprender. Aí aparece lá, o primeiro vídeo, 6 minutos e 24 segundos. Você vai lembrar qual vídeo é. Então, assista lá o vídeo do professor Clóvis de Barros Filho. Mas por quê? Porque é importante você lembrar de Kant. Quem é Kant, afinal de contas? É um filósofo alemão que escreveu vários livros importantes, mas o que eu passei na sala de aula é o que é esclarecimento. Então, no texto está escrito assim, ó, o esclarecimento é a libertação do homem da sua imaturidade autoimposta. Lembra? Imaturidade é a incapacidade de empregar o seu próprio entendimento sem a orientação de outro. Tal tutela é autoimposta quando sua causa não reside em falta de razão, mas de determinação e coragem para usá-lo sem direção de outro. Sapere aude. Vai cair essa pergunta à prova, hein? Sapere aude, que significa ouse conhecer, né? Tenha coragem de conhecer, de abrir os horizontes, etc. Você vai lembrar que eu falei isso na sala, que eu mandei todo mundo gritar? Tenha coragem de usar a própria mente. Este é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais as pessoas, após tão grande parte da vida, né, depois que a natureza já muito libertou de uma direção alheia, continuem, no entanto, de bom grado tutelados durante toda a vida. O que é isso, professor? Eu não entendi nada. Então leia de novo até entender. Lembra do primeiro vídeo, por isso que eu passei o primeiro vídeo, né, para te motivar a estudar. Mas basicamente qual que é a ideia? Que nós continuamos esperando que alguém nos oriente, que alguém nos indique o caminho, que alguém nos dê um conselho, que alguém nos aponte a referência, porque nós não temos capacidade para pensar por nós mesmos. E Kant diz, sapere aude, ou seja, pense por si, né? Tenha coragem de estudar, tenha coragem de conhecer as coisas, não para provar para outro que você precisa tirar uma nota e etc., mas para você mesmo, entendeu? É para você mesmo, você se libertar, né? E aí ele fala, a natureza já há muito tempo te libertou. Aí eu falei na sala, a partir dos 7, 8 anos, você já está livre para pensar, para exercitar a mente, né? O intelecto, ter capacidade para decidir, julgar, discernir, mas você continua dependendo e as pessoas continuam fazendo você depender de alguém. Os pais, muitas vezes, ao invés de fazer você pensar com competência, exercitar a razão e falar, não, aprenda a tomar decisões, não, ficam ali, né, cercando
né? Ele fala, não, em vez de falar, querido, se você botar o dedo na tomada você vai tomar um choque, não, impede você de pôr o dedo na tomada, põe uma barreira lá. Não, você tem que ensinar a pessoa a pensar. Então é isso que Kant está dizendo, a partir dos 8 anos, e Nietzsche também fala isso no livro chamado Nietzsche Educador, a partir dos 7, 8 anos você já consegue pensar, você já consegue raciocinar. Então você precisa exercitar isso, certo? Exercite a sua capacidade intelectiva. Essa é a proposta de Kant. Então a ideia de Kant é que você alcance a maioridade intelectual, certo? Se liberte da menoridade. O que é menoridade intelectual? É ser menor intelectualmente. Ser menor de idade intelectualmente. Lembra que eu falei que a filosofia não trabalha com a idade do RG? Que tanto faz a idade do RG, que é 18, 15, 17, né? Para a sociedade civil, se você faz 18 anos, você virou adulto. Antes não, antes você é um nada. Você não tem capacidade para pensar. Você precisa dar as mãos para atravessar a rua. Você precisa ir na van escolar com cinto, porque senão você vai morrer. Depois você faz 18 anos, não. Você pode pegar o ônibus lotado e pendurar na porta que está tudo bem, né? Então a proposta da filosofia não é essa. A filosofia trabalha com a idade intelectual, a idade da mente. Então é isso que Kant está dizendo. Você que tem mais de 7, 8 anos de idade, você já consegue pensar, já consegue raciocinar. E conforme você vai passando o tempo, você raciocina melhor, se você exercitar a razão. Agora, se você não exercitar, aí realmente você vai ser só mais um aí no mundo. Então, basicamente, o texto do Kant está dizendo isso. Se liberte da menoridade intelectual, pense com competência, pense por si mesmo e consiga alcançar a maioridade intelectual. Aí eu passei isso na primeira aula, certo? Que é a base de tudo, a base da filosofia. A base do mecanismo do pensamento filosófico é essa, você pensar com competência por si mesmo e não simplesmente reproduzir o que os outros estão falando. Você pode ser um leitor de Nietzsche, um leitor de Rousseau, um leitor de Kant, um leitor de Aristóteles e ficar só sendo um papagaio, reproduzindo o que os caras estão falando. Não é essa a proposta. A proposta é você ler, entender e criar o seu pensamento próprio, mas para isso você tem que exercitar a mente. Caiu exercitar aqui. Mas você tem que exercitar a mente. Se você não exercitar, você não vai conseguir fazer nada. Se esforce, se dedique. Entendeu? Essa é a ideia. Porque você só vai entender daqui para frente as coisas, principalmente você que está no primeiro ano, principalmente você que está no ITB ou na ETEC, por exemplo, né? Que exige muito mais, tem muito mais matérias para você estudar. Você só vai para frente, né? Se você se dedicar, ter energia vital, ter ânimo, como diz o professor Clóvis no vídeo, ter brio ou tesão pela vida, ânimo, determinação, coragem, e assim vai. Então esse foi um resumo da primeira aula. Aí na segunda aula eu passei um outro vídeo do Clóvis que era sobre o que é felicidade. Você bota no Google assim, ó, Clóvis de Barros Filho, felicidade, aparece. É o segundo vídeo, tem 14 minutos e 38 segundos. Embora tenha o primeiro vídeo, que é a palestra toda, são 58 minutos e 19 segundos. Eu passei para vocês o outro, menor, que é só aquele centro lá, né? Felicidade dos gregos é essa, o instante de vida que vale por ele mesmo. Né? E aí nós falamos, para que alcançar a maioridade intelectual? Para você alcançar a felicidade, que é o quê? A plena realização de si mesmo, segundo Aristóteles. Você se realizar plenamente como ser humano. Você só vai se realizar plenamente se você exercitar a sua razão. E aí o vídeo vai falar sobre isso. Aí ele conta a história dele, lembra que ele tinha 13 anos, foi apresentar o seminário, e aí ele foi falar sobre o petróleo, e inventou sobre o petróleo, né? E aí ele percebeu que tinha um momento de felicidade, que ele não queria largar mais, e aí ele não queria que terminasse. A felicidade é isso, você desejar que aquele momento que você está vivendo seja eterno, como ontem lá no parque com as minhas aluninhas e aluninhos maravilhosos, né? Desejar a eternidade daquele momento, ficar triste porque aquele momento acabou e não simplesmente passar a vida esperando acabar. Aí lembra que ele fala no vídeo que a maior parte do tempo a gente espera acabar? A gente começa a aula 7 horas esperando a 12h20, no caso do Aldeia, né? Aí no caso do Belval você entra 1h e... não, 12h30 quando tem pré-aula, né? 12h30 quando tem pré-aula e não fica desesperado esperando dar 18h40, né? Então aí você entra na segunda esperando dar sexta, aí entra no começo do mês esperando ao fim do mês, e aí essa é a escola da tristeza, lembra? A escola triste. E quem fala isso é Nietzsche, na verdade. Nietzsche tem naquele livro que eu falei, o Nietzsche Educador, ele fala disso, a escola da tristeza, a escola que te prepara para o depois. E a proposta de Nietzsche, Kant, por exemplo,
Não é você se preparar para o depois, é você se preparar para o agora, porque como diz Santo Agostinho, o depois não existe tempo. O tempo é só uma questão psicológica. Não existe amanhã, você não pega no amanhã, e você não pega no passado, no ontem, só existe o agora. O amanhã é angústia da mente, antecipação, ansiedade, e pelo que talvez virá, mas você não tem controle sobre isso. Você pode ter um infarto e morrer, vai saber. E aí, o passado é só o quê? Nostalgia pelo que passou, você fica relembrando, tentando manter ali a memória, a lembrança do que passou. Que você tem é o agora. Então a proposta da filosofia, principalmente de Nietzsche, é você ter a alegria de viver, ter ânimo. Ai meu Deus, que susto. Passou um carro ali, um ônibus, sei lá, que passou e tremeu a porta. Mas vamos voltar, volta aqui. Então a proposta de Nietzsche é você, sobretudo, ter alegria neste momento, fazer a vida valer a pena agora, entendeu? Fazer com que essa vida tenha sentido de viver. Então, essa é a proposta por excelência de toda a filosofia. Todos os pensadores vão falar sobre isso, né? Qual que é o sentido da vida, afinal de contas? Para que viver? A partir disso surge o pensamento filosófico. Porque quando Sócrates, os pré-socráticos, né, por exemplo, Aristóteles, Nietzsche, Kant, quem você quiser, Sartre, quando eles estão falando, a ideia é falar sobre isso. Qual é a vida feliz? Que vida que vale a pena ser vivida? Essa é a base da filosofia. Senão você, como eu sempre critico, né, alguns professores de filosofia por aí, você passa lá o que Kant falou, o que Clóvis falou, o que Aristóteles falou, o que Nietzsche falou, o que não sei o que falou, aí você cobra na prova, o aluno responde e pronto. Isso não é filosofia, isso é história da filosofia. Mas se você não tiver conteúdo, vira um achismo. Claro, é por isso que eu falei, você lê o pensamento dos caras para você ter conteúdo para pensar por si. Então a proposta não é repetir o que os caras estão falando. A proposta é você pensar sobre o que os caras estão falando. Você não precisa concordar com Nietzsche, você não precisa concordar com Kant, você não precisa concordar com Aristóteles. Você precisa pensar com competência, mas para pensar você precisa conhecer o pensamento dos caras, certo? Então a proposta do segundo vídeo era essa, você refletir sobre qual é a vida que vale a pena ser vivida. Assiste lá o vídeo do professor Clóvis para você relembrar. Aí, na terceira aula, o terceiro vídeo, eu passei outro vídeo do professor Clóvis, que era o Clóvis no Jô, a entrevista no Jô. E basicamente ele fala sobre a ética, lembra? Que é o pleno desabrochar das próprias potências. E a ética é a mesma coisa que a reflexão sobre a felicidade, né? A reflexão sobre a vida. Hoje nós entendemos a ética como uma reflexão sobre normas, valores, regras, que é principalmente a ética kantiana, né? De Kant. Mas a ética dos gregos não era isso. A ética dos gregos é: qual é a vida feliz? O que você tem que fazer para ter uma vida feliz? E aí você só vai ter a vida feliz quando você desabrochar as próprias potências. O que é desabrochar? É fazer crescer, evoluir, expandir. Certo? Aí deu exemplo de Sofia. Lembra de Sofia? Não do livro Mundo de Sofia. Minha ex-aluna Sofia. A Sofia lá do meu Facebook, que eu apresentei para todos. Sofia, um beijo para você. Eu te amo, viu? Não esqueço de você jamais. Eu dei aula para você no 4º ano, mas você deve estar no 9º agora. Eu nunca mais vi você pessoalmente, mas você é muito boa, parabéns. E aí deu o seu exemplo na sala de aula. Por quê? Como assim? O exemplo é simples. Você, Sofia, estava no 4º ano e aí não queria copiar o texto que eu passei na lousa para você copiar. Aí eu estava lá sentado bonitinho na mesa não, né? Na cadeira do professor lá. E aí você chegou descaradamente e disse: professor, eu não gosto de copiar textos. Aí eu olhei para a sua face e disse assim: o que você gosta de fazer então, Sofia? Aí você disse: gosto de conversar. Eu falei: muito bem, Sofia, então vou fazer uma proposta para a senhora. A senhora, se fizer a ideia aí que eu estou propondo, não precisa copiar o texto. Não tem texto aqui, mas faz de conta que a lousa tem texto. Aí você falou: qual é a proposta? Bom, eu vou te dar um tema e você vai pesquisar sobre esse tema, um assunto, e vai dar uma palestra para os seus amigos aqui na sala de aula na semana que vem. Se você aceitar, você não precisa copiar o texto. Mas se chegar na semana que vem e você não apresentar, você vai perder 5 pontos. E aí você pensou por alguns segundos
e disse, ok, tudo bem, vou fazer a palestra. Aí eu passei para você o tema da felicidade, para você dar a palestra sobre o que é felicidade. E aí na outra semana, e aí o meu vizinho chegou com o som alto. As pessoas têm que compartilhar a música que estão ouvindo, né? Consigo entender. Ouve pra você, querido. Você que está interessado aí, bota lá um funk. Não, ouve pra você, querido. Ouve pra você. Então, aí depois eu boto o som alto aqui, coloco um Black Sabbath, aí reclama, né? Mas ouvir o funk lá, o pancadão pode. Muito bem, vamos lá. Continuando, foco, Haroldo, foco. Tudo bem, não desista. Então, voltando a Sofia. Sofia, como eu ia dizendo, apresentou o seminário. Como qualquer aluno digno, não tinha a menor ideia do que ia falar na outra aula. E começou a inventar sobre a felicidade. E aí, ao inventar sobre a felicidade, eu percebi que a potência dela era a comunicação. Aquilo que todos criticavam, aquilo que diziam que não prestava. O que os professores normais falavam para ela? Ah, cala a boca, senta e copia. Né? Não, e olha para frente, se você não copiar vai perder nota e tal, né? Aí o doente mental aqui fala o quê? Não, apresenta a palestra aí para os seus colegas, né? Então a potência ali de Sofia era a comunicação. Então qual que é a proposta para a realização pessoal aí, né? O pleno desabrochar das suas potências. Se você, no caso, né, que é a Sofia que eu estou falando, conseguir fazer com que essa potência da comunicação se expanda, você vai ser feliz. Ah, como que eu vou fazer isso? Você pode investir no curso de comunicação, jornalismo, licenciatura para dar aula, direito, sei lá, cursos que exijam comunicação, teatro. Então aí você faz com que essa potência se expanda. Agora, se você reprime isso, como a escola fazia, né? Mandava ela ficar quieta, calar a boca, senta, né? Enfim, e é isso que Nietzsche critica na escola da tristeza, né? É reprimir a sua potência. Muitas vezes você tem a potência da liderança, você tem a potência da comunicação, mas a escola não te ensina a lidar com isso e potencializar, canalizar isso. Não, manda você calar a boca, manda você ficar quieto, né? Não presta. E quando o professor tenta te ajudar, não é postura de professor, né? É um absurdo o professor ter esse tipo de postura, vestido de Harry Potter no parque, né? Tudo bem, pessoas presas, né? Às convenções, aos padrões sociais estabelecidos e nem sabe por quem, na verdade, né? Simplesmente segue, mais um aí no meio da multidão. E o mundo é assim, né? Tem gente que vem para fazer algo acontecer e tem gente que simplesmente existe, né? Não faz diferença nenhuma. Mas, como eu li em alguma revista uma vez, lá na Aldeia da Serra, porque as virtudes até mudam com o tempo, mas a história não. O presente sempre premiará os obedientes, e o futuro sempre será grato aos rebeldes. Max Geringer. O futuro é grato aos ousados, porque aos acomodados só resta o presente, né? Então são pessoas que mudam, que fazem as coisas mudarem, que realmente fazem o futuro acontecer, né? Fazem as coisas mudarem. Que o futuro nada mais é do que fazer o presente, né? Seguir adiante, mas de uma maneira diferente. Então você é convidado a existir ou a viver, né? Pessoas muitas vezes preferem só existir porque é mais fácil, né? Porque são preguiçosas e covardes, como dizia Kant, né? A preguiça e a covardia fazem você ficar na minoridade intelectual. É mais fácil ser preguiçoso e covarde do que você dar a cara a tapa e querer mudar, né? Então você pode ser demitido da empresa que você estava trabalhando. Mas eu não mudo, tá? Não gosta, tem quem gosta. Eu estou procurando quem gosta para me contratar. Se você souber, não deixe de me indicar. Obrigado. Ou patrocine meu canal, olha aí, consiga 4 mil inscritos para mim que eu quero ficar rico com o YouTube. Mas voltando aí às aulas, né? Então, o vídeo do Clóvis no Jô, procure lá no YouTube, Clóvis no Jô, fala sobre isso, né? Você desabrochar as suas potências, ser feliz consigo mesmo, fazer com que essa sua vida tenha, como se diz, ânimo, né? Tenha coragem para viver. Então, nesse vídeo do Clóvis, né, finalizando a ideia, então ele fala sobre encontrar a sua potência, como se você fosse a muda de uma planta, para fazer com que isso desabroche, né, que isso cresça. Então é necessário que você encontre a sua potência.
Agora, ele também fala no vídeo sobre fórmulas, né? Existe uma fórmula perfeita para você identificar essa potência? Não. É necessário que você conheça. Ele fala do Zaratustra. Demore o tempo que for para conseguir descobrir qual é a sua potência. Mas depois que você descobriu, não recue diante de nenhum pretexto, ou seja, de nenhuma desculpa, porque o mundo, as pessoas ao seu redor tentarão te persuadir a mudar de ideia, né? Então, lembre-se dessa frase do Zaratustra para a sua vida. Demore o tempo que for, mas quando você descobrir, não volte atrás, né? E como diz do pai dele, para trás nem para pegar impulso, certo? Então, continuando aqui o vídeo, ele fala sobre fórmulas, né? Não existe fórmula perfeita, né? E é necessário que você se alegre com você mesmo. É necessário que você saiba quem você é. É necessário que você seja a causa da sua alegria, primeiramente. É necessário que você se basta em si mesmo, para aí, externamente, você alcançar a felicidade. Porque muitas vezes as pessoas ficam numa vida vazia, no qual não conhecem a si mesmas, né? E aí ela passa a fazer milhares de coisas. Passa a estudar, trabalhar, e vai fazendo coisa, vai fazendo dívidas para poder alcançar um pouco de felicidade, né? Que Karl Marx chama de alienação, na verdade. Por quê? A pessoa compra celular, compra televisão, compra casa, tem filho, não sei o que, achando que tudo isso vai dar felicidade, procurando a felicidade em fatores externos a ela. Agora, a felicidade verdadeira vem de dentro. Lembra do princípio elementar da filosofia, que é o conhece-te a ti mesmo? Então, primeiro você precisa saber quem você é, para depois procurar fora, né, coisas que possam te alegrar, desabrochar a sua potência. A potência vem de dentro, não é de fora. Não é eu que vou falar para você qual é a sua potência. É você que descobre, é você que tem que fazer o exercício de conhecer a si mesmo para saber. Você entendeu? Então, muita gente passa a vida esperando, né, as coisas acontecerem, esperando a felicidade bater na porta, né, como se fosse algo externo. Vai lá assistir o Luciano Huck e a felicidade é reformar o carro, reformar a casa, não sei o que, mas não é nada disso. A felicidade verdadeira primeiro está dentro, e aí realizando isso que está dentro de você, que é a sua potência, e você alcança a felicidade, porque tem sentido no que você está fazendo. Então, se você, como Sofia, tem a potência da comunicação, você vai trabalhar com coisas que exigem comunicação, aí sim você alcançará a felicidade. O que está externo a você é a forma como desabrochar a sua potência, é o caminho, né, o canal. O que está dentro é a sua potência. Você precisa descobrir a sua potência para falar, não, qual caminho eu vou fazer então, entenderam? Então essa é a proposta do terceiro vídeo. E aí nós entramos no texto finalmente. No texto, eu não vou ler o texto todo aqui, que senão haja, né, também. Mas vou botar o texto no meu Facebook. Você leia lá. Se você não me achar no Facebook, é porque você não procurou direito, né? Tem alguém em comum que me conhece. Prazer, Haroldo Gonçalves, tá? Agora veja, vou falar rapidamente assim, coisas básicas do texto. A primeira característica da atitude filosófica é negar os preconceitos, negar as opiniões estabelecidas, confrontar-se com as suas próprias crenças, né? E eu ainda disse na sala de aula, porque muita gente tem medo de confrontar suas próprias crenças, porque tem medo de descobrir que na verdade não crê em nada. Qual é a base daquilo que você acredita? Isso não tem a ver só com fé em Deus, etc. Tem a ver também, claro, porque muita gente fica só na superficialidade, né? Canta, pula, brinca, canta de novo e vai toda sexta-feira, vai todo sábado, domingo, enfiado na igreja, não sei o quê, mas ela não tem uma razão verdadeira para crer. Ela vai porque a mãe obrigou a ir, ou porque é de tradição familiar, né? Toda a família foi, ela vai também. Então a proposta não é essa, né? Principalmente da filosofia. A proposta é você questionar, mas por que eu creio nisso? Afinal de contas, é só porque minha mãe acreditava nisso? É só porque a minha família toda era disso? É só porque é legal? É só porque eu me sinto bem? Né? Então você precisa ter razões verdadeiras para crer. Isso no seu projeto de vida também. Você acredita realmente no que você quer? Porque às vezes você fala, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer medicina. Mas você acredita mesmo? Porque se você não acredita, dificilmente você vai conseguir. Então você precisa ter razões mesmo, entendeu? Qual é a razão, qual é a base sólida para o que você quer fazer? Fogos de artifício, deve estar começando o jogo, não é? 16 horas, isso mesmo.
É que eu sou um alienado, não assisto o jogo. Mas continuando aqui o meu vídeo. Então lembre-se daquela velha frase da sua mãe: você não é todo mundo, certo? Para fazer o que todo mundo faz. O que todo mundo faz, o que todo mundo pensa é o que nós chamamos de senso comum, porque são reflexões sem fundamento. Agora, você precisa adentrar ao senso crítico. Você não é todo mundo, então tenha senso crítico. Senso crítico é isso: negar preconceitos, negar opiniões estabelecidas, confrontar o que todo mundo diz, o que todo mundo pensa, perceber quais são as causas, os sentidos do que a sociedade diz, pensa e manda você seguir, né? Então, por exemplo, isso não é postura de professor. Qual é a postura de professor? Me diga, você que está assistindo esse vídeo, qual é a postura de professor? Quem disse qual é a postura certa ou a postura errada? Né, tem uma questão tradicionalista. Assista The Wall, do Pink Floyd. Né, o professor é aquele que está com a cara amarrada, acima, não encosto nos alunos. Alunos são seres inferiores. Eu sou o professor. Quase eu sou universal, né? Não. Para mim não, né? Pelo menos. O professor é facilitador. Aquele que está ali para fazer com que o aluno pense, que o aluno progrida intelectualmente, pense com competência, tem que estar próximo, tem que ter afetuosidade, entendeu? Não é um computador. E querem transformar a educação nisso, né? Em EAD, computador o tempo todo. Não, a educação requer contato. É por isso que eu também tenho resistência em gravar vídeos, simplesmente. Você precisa do contato físico, você precisa da energia, você precisa da troca de olhar, da troca de afeto, você precisa da troca de informações, entendeu? Você precisa de diálogo, debate. Você precisa ter contato com outras pessoas para que a educação realmente aconteça. É uma comunicação, entendeu? Uma rede de comunicação. Não é simplesmente ir lá e vomitar conteúdo para os alunos. Os alunos são caixinhas, né? Que pega, bota as coisas dentro lá e aí fecha. Pronto, Garvey. Não é isso. Isso é derivação do positivismo. Né? Na Idade Média não era assim. Na Idade Antiga também não era assim. O aluno não era uma caixinha na qual você tinha lá geografia, história, física, química, e abre a caixinha de geografia, bota o conteúdo de geografia, fecha. Abre a caixinha da física, bota o conteúdo da física, fecha. Não, fala-se muito de interdisciplinaridade, fala-se muito de, adaptação curricular, não sei o que, mas ninguém faz nada. Né? E quando alguém tenta mudar alguma coisa, né, já sabe o que acontece. Então, veja, positivismo é que pregava isso, essas divisões e tal. Não. Nós somos seres integrais, nós somos carne, nós somos energia que oscila, potência de agir, como dirá Spinoza, né? Nós somos espírito, nós somos psique, nós somos razão, nós somos emoção também. Então nós temos que estar presentes na emoção. Nossa, viajei agora, né? Mas ok, continuando. Então a segunda característica da filosofia é interrogativa, ou seja, questionar, né, óbvio, né, quais são as coisas, os fatos, as ideias, situações, comportamentos, valores estabelecidos e principalmente o que sou eu, afinal de contas, né? Quem sou eu? Conhece a ti mesmo. Essas são as atitudes que chamamos de crítica. E lembre-se, crítica não é falar mal, ser do contra, você só sabe criticar, Odo. Não, crítica é você analisar detalhadamente, pode ser positiva ou negativa, né? Mas é sempre uma análise racional da situação, certo? Leia lá o texto que você vai saber, porque senão haja também, né, paciência. Para Platão, que é discípulo de Sócrates, a filosofia começa com a admiração. E para Aristóteles, que é discípulo de Platão, a filosofia começa com o espanto. Admiração e espanto. O que é isso? Admiração é você olhar todos os detalhes. Geralmente as pessoas no senso comum dizem que admiração é gostar. Então eu pego e falo assim: Dani, eu admiro você. O que significa para o senso comum? Que eu gosto de você. Mas para o senso crítico não tem nada a ver com gostar. Você não precisa gostar para admirar. Uma obra de arte, por exemplo, você admira, você não precisa gostar. Gostar é sentimento. Você precisa ter raciocínio, analisar para fazer o seu sentimento ter embasamento e não simplesmente ficar no achismo, certo? Se não você eu gosto, eu não gosto. Isso é o que? Achismo. Então, qual é a razão, então, de você gostar e não gostar? Tem que ter uma análise sobre isso. Então, você olha uma obra de arte e você analisa qual é a textura, qual o material que foi usado, o que ele quis, né, o pintor, sei lá, o escultor quis
propor com aquela ideia, né? Aí eu passei também para vocês aquele documentário do Lixo Extraordinário, procura no YouTube, que o Vicky Muniz faz obras de arte com lixo lá, né? Então, qual é a proposta daquilo? O que tem por trás, entendeu? Isso é admirar. Espantar-se é você meio que tomar um susto, né? E a partir disso você começar a pensar, começar a refletir. Por exemplo, ontem eu estava no parque vestido de professor Snape, e aí as pessoas ficavam ali olhando, meu Deus, o que é aquilo? Então as pessoas param para pensar em algum instante, o que está acontecendo? Então isso te leva à reflexão filosófica. Uma outra característica que leva à atitude filosófica é a dúvida, né? A própria dúvida, o ato de entrar em crise, falar, mas qual é o sentido disso que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo isso? Isso te leva também à reflexão. Porém, você só vai conseguir fazer isso quando você tomar uma distância, né? Por exemplo, você está aqui, ó, vendo o fundo, você está vendo vários azulejos, né? O que é tomar distância? É você ver o amplo, né? Ver toda a parede, ver toda a casa e falar, não, vamos ver tudo. Porque o problema é que a gente fica preso só ali num pedacinho, né? Ó, você olha isso aqui, tá vendo o que? É um dedo, né? Você vê o dedo aqui. Ok, muito bem, né? Coordenação motora é ótima. Se você fica olhando só pro dedo, você não vê o resto. Muitas vezes a gente tem problemas na vida e a gente fica preso só ali. Ah, meu Deus, é isso, é aquilo está ali, né? Com o cabresto, assim, igual o cavalinho. Então, é necessário que você amplie o horizonte, que você se afaste um pouco. Às vezes você está preso ali fazendo exercício, né? E aí você fala, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo, eu vou morrer, não tem saída, eu vou me matar, né? E aí, se você toma uma distância, você consegue perceber novas possibilidades, né? Como, por exemplo, você está fazendo uma atividade lá de física, e aí você não consegue fazer, aí você dá um rolê, você sai, vai andar de bicicleta, não sei o quê, no meio do caminho você... Nossa, mas era tão simples, né? Igual eu estava fazendo meu TCC da teologia, estava lá, meu Deus, eu não consigo, essa merda não sai nada. Mas você sai, dá no cinema, sei lá o que, aí seu cérebro oxigena, né? Aí você consegue. Então, se afaste um pouco da sua realidade, né? Amplie os seus horizontes, senão você fica preso e não vai nada, né? Não vai conseguir nada. Aí nós entramos numa parte que eu não consegui dar aula, mas que vai cair na prova, porque quando eu criei a prova, eu achei que eu ia continuar dando as aulas, né? Nunca ia ser demitido. Mas, como eu fui demitido, né? Sem noção, eu tenho que passar para vocês o conteúdo, certo? Então, a característica da filosofia também é, né? Indagar, né? Uma característica da atitude filosófica, indagar, questionar, perguntar o que é, por que é, como é. Aí eu contei para vocês a história do açougue. Vocês lembram da historinha do açougue? Vou contar a história do açougue para vocês. Só um minuto. No açougue, do outro lado da rua, no que pensa o açougueiro enquanto corta a carne? É o que tentam adivinhar. Embevecidos, os alunos de filosofia querem saber, através da janela aberta da sala de aula. A pergunta do professor, o aluno sentimental responde. O açougueiro pensa na mulher e nos filhos. O aluno rebelde grunhe com ironia. Ele pensa nos cães e nos gatos que não têm nada para comer. O aluno ambicioso encolhe os ombros e pragmático afirma, pensa no lucro com a carne dos animais ainda não abatidos. E o aluno romântico dispara, sem enganos, pensa nas flores, no mar. O professor enfileira as respostas e todos os alunos engordam com a certeza. Agora sabem no que pensa o açougueiro enquanto ele corta a carne. Então, com essa história do açougue, qual que é a ideia? Os alunos não têm a menor ideia do que eles estão falando. A filosofia não trabalha dessa maneira. A filosofia trabalha com dados, com pesquisa, com respaldo, com o pé no chão, não na abstração, né, do pensamento, viajando da maionese. Não é isso que é filosofia. Então, qual era a única alternativa correta, né? Qual é a única coisa que eles poderiam fazer para realmente descobrir o que o açougueiro estava pensando enquanto corta a carne do outro lado da rua? E perguntar para ele.
Não tinha outra questão. Mas cada um projetou sobre o açougueiro aquilo que ele é. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente projeta sobre o outro aquilo que nós somos. Se nós pensamos maldade, nós projetamos sobre o outro que o outro está pensando maldade. Se nós... Vocês sacaram a referência. Se nós somos românticos, nós projetamos no outro que o outro tem que ser romântico. Se nós somos pragmáticos, né, como aquele rapaz que disse que o açougueiro está pensando no lucro que pode ter com a carne dos animais ainda não abatidos, pragmático é aquele que acha que tudo tem que ter uma utilidade. Se nós somos pragmáticos, nós geramos coisas que o outro tem que ser útil, né? E nós não abrimos espaço para que o outro seja o outro, né? A gente começa um relacionamento querendo que o outro seja aquilo que nós queremos que ele seja. E aí não vai dar certo nunca, né? Só casa achando que o outro tem que ser aquilo que ele é, que ele quer que seja, né? Num caso, num começo um relacionamento, deixando que o outro seja ele mesmo, né? Eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja. Eu criei uma imagem na minha cabeça e ele tem que corresponder a essa imagem, senão ele não presta. Isso é o que nós chamamos de amor platônico, né? O mundo ideal, o mundo das ideias de Platão. Porque a pessoa vive nas suas ideias, né? No seu intelecto. Você criou uma imagem linda daquela pessoa, só que a pessoa não é aquela imagem. Sinto muito, ela nunca será. Isso é uma imagem que você criou. Então, se não dá certo, a culpa é sua, a culpa não é da pessoa. Você que não se abriu para o outro como ele é. O relacionamento só vai dar certo se você se abrir para o outro como ele é, não como você quer que ele seja. Kathleen já deve estar me batendo se assistindo esse vídeo, porque eu estou fazendo assim o tempo todo. Mas ok, desculpa aí. E aí nós chegamos a um ponto essencial aqui do texto, que é: não é possível aprender qualquer filosofia, só é possível aprender a filosofar, exercitar o talento da razão. Então não adianta você querer decorar o pensamento de Kant, decorar o pensamento de Aristóteles, decorar o pensamento de Nietzsche. Você precisa aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, exercitar a mente, como disse o professor Clóvis no primeiro vídeo, porque pensar com competência é tão esforçado quanto ter músculo, correr, nadar travessia, exige dedicação, exige empenho, exige bunda na cadeira, né? Ok, se você não se exercita, se você não se dedica, filho, não vai, não é do dia para a noite que você aprende a pensar, não, com competência, né? E aí temos 3 características, né, do que a filosofia seria, para você poder fazer a filosofia, né, atitudes da filosofia ou características do pensamento filosófico, que é ser radical, rigoroso e de conjunto. Radical é no sentido de ir até a raiz, buscar a origem do problema. Rigorosa é no sentido de, como se diz, ter argumentos válidos, assim, eu vou fazer este caminho aqui para chegar até a origem, não deixar passar nada, entendeu? Ser disciplinado. E de conjunto é você olhar o todo. Ah, como assim? Muito bem, você está vendo aqui, ó, tem um teto. Vamos supor que neste teto tem um vazamento de água. Adianta eu ficar passando tinta? Não, você entendeu? Isso é viver na superficialidade, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Vive na superficialidade, a superfície, né? Ali, não se aprofunda nas coisas, ou como diz lá no Evangelho, não joga a rede em águas mais profundas, fica só no rasinho, na beira da praia, e vá lá, jogue a rede em águas mais profundas. Então a proposta da filosofia é o quê? Para você chegar na origem do problema, na causa, na raiz, no radical, certo? É você ter rigorosidade. Lembra do CSI ou do Brooklyn Nine-Nine? Você só chega à resolução do crime se você olhar disciplinadamente tudo, todas as provas, todos os detalhes. Se você deixar passar não serve. Isso é ser rigoroso. E aí o de conjunto é o quê? Você tem que olhar tudo. Tudo. Olha tudo. Abrange o pensamento, abrange o horizonte. Olhe amplamente, fala assim, não, pera, tá vazando água aqui, beleza, então vamos ver tudo, cano, enfim, vocês entenderam, né? Procura tudo. Então, primeiro você olha de conjunto, contempla a realidade, e aí você fala, bom, agora eu preciso analisar detalhe por detalhe, pedacinho por pedacinho, como diz lá a Anitta, né? Só um pedacinho, não, só um pedacinho não, todos os pedacinhos, certo? Pedacinho por pedacinho.
E aí isso é ser rigoroso, não pode deixar passar nada. Deixar passar uma coisa, você pode não resolver verdadeiramente o seu problema. Aí sim, pensando, olhando uma por uma das coisinhas, você, nos mínimos detalhes, né, digamos assim, você chega na causa verdadeira. Você só vai conseguir resolver os seus problemas se você seguir esse caminho. Usar aí a característica radical, a característica rigorosa de conjunto. As três estão interligadas. Não tem como ser só radical, ou ser só de conjunto, ou ser só rigoroso. Tem que ser os três. Aí sim você resolve o seu problema. A pessoa fala assim, dica, assista o canal da Natália Arcuri, Me Poupe, que ela vai ensinar você a lidar com problemas financeiros, usando exatamente essa ideia que eu estou passando para você, do radical, rigoroso de conjunto. Porque muitas vezes a pessoa está com um problema financeiro e aí ela fica, mas eu estou devendo isso, devendo aquilo outro, e não consegue. Aí ela pega um empréstimo para pagar uma dívida, depois pega outro empréstimo para pagar outra dívida, depois pega, e aí fica, né, naquela zona toda. Então, primeiro, observe a sua vida no geral, né, de conjunto. Então assim, bom, vamos ver, o que está ligado com o que? O de conjunto significa que as coisas estão interligadas, entendeu? Se você, às vezes, resolve só uma coisa, você não resolve as outras. E as outras estão sendo influenciadas por aquela. Exemplo, melhora da medicina. Você vai no cardiologista, que você está com a pressão baixa, ou com a pressão alta, enfim. Aí ele te passa um remédio, beleza, para controlar a pressão. Aí você tem um problema no rim por causa deste remédio que ele passou. Aí você tem que ir no nefrologista. Aí o nefrologista passa um outro remédio para tratar do rim, que o problema foi causado pelo remédio do cardiologista, certo? Aí você tem um problema no estômago. Aí você vai no gastroenterologista. Aí ele passa um remédio para o estômago por causa do remédio que o nefrologista passou para o rim. Aí você toma um remédio para o estômago que o gastroenterologista passou, aí dá um problema neurológico, aí você tem que ir no neurologista, aí depois dá um problema de densidade óssea, você tem que ir no ortopedista, aí depois o ortopedista passa uma coisa que dá problema no coração, aí você vai no cardiologista, e aí perceba, né, uma coisa vai influenciando na outra, como efeito dominó. Então, você precisa olhar tudo de conjunto, que é o que falta na medicina hoje, uma visão de conjunto. Assim, bom, se eu passar isso vai desencadear tal e tal problema. Então, peraí, vamos olhar melhor. Isso é o de conjunto. Então, muitas vezes está com problema financeiro, você não olha todos os elementos da sua vida, e aí você não vai resolver nada mesmo. Aí você tem que ser rigoroso. Bom, agora que eu descobri toda a minha vida, né, contemplei tudo, vamos ver, agora eu tenho que fazer isso. E aí você chega na causa do problema verdadeiro, que é gastar demais, sendo que não tem dinheiro. E aí você fala, bom, o que eu vou cortar? O que é importante de eu cortar? Muita gente corta coisas supérfluas, aí não vai adiantar nada. Eu vou deixar de comer uma bala. Então, você precisa, entendeu? Pensar melhor. Enfim, a ideia era essa, gente. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu vou deixar o texto todo lá no meu Facebook. Importante você ler até entender. Certo? Na prova, leia as questões. Não seja preguiçoso e nem covarde. Leia as questões. Entendeu? Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Depois, na próxima, eu vou gravar um vídeo falando sobre um poema que eu passei nos segundos anos de SEC. E eu tenho certeza que se as meninas estão vendo esse vídeo, elas vão lembrar. Os homens não deixam de fabricar um guarda-sol. Não perca! Uma coisa importante, por que eu estou gravando esses vídeos, né, das provas e tal? Porque a prova para mim não é para ferrar o aluno, a prova não é para me vingar do aluno, a prova não é para retalhar o aluno, a prova é para avaliar, analisar se o aluno está entendendo alguma coisa ou não, e é a última oportunidade que eu tenho de fixar um conteúdo na mente do aluno, porque ali ele está predisposto. Então eu utilizo a prova para fixar o conteúdo melhor na mente dos alunos e fazê-lo perceber que ele consegue lembrar as coisas. A prova não é para ferrar com ninguém, não é simplesmente para tirar nota. A prova é para você pensar melhor, é para você fixar as ideias, entendeu? Na sua mente. A prova é um diagnóstico, entendeu? Uma avaliação é diagnóstica. Você precisa observar e perceber. Bom, o aluno entendeu, o aluno não entendeu. Então, se ele não entendeu, agora eu preciso criar tal e tal ideia para ele entender. Infelizmente, o nosso sistema é deturpado. Como eu disse, né, há pouco, pessoas acham que o professor tem que ter postura X ou Y, o professor é doutrinador, não é doutrinador, e cada um quer dar como se diz? Quer meter o dedo onde, né, na educação, enfim. Agora,
Ninguém estuda, esse é o problema. Então, a ideia da avaliação é você criar caminhos, analisar métodos, falar assim, olha, o aluno não entendeu. Tá, então agora o que eu vou fazer? Só que infelizmente, como o sistema é deturpado, você precisa tirar nota para passar de ano. Aí bota todo mundo em fila, isso leva a uma sociedade individualista que cada um quer ferrar com o outro, certo? E não é essa a proposta da educação. A proposta da educação é emancipatória, entendeu? Libertadora. É você pensar, estar associado, viver em comunidade, né? Querem criar esse homeschool aí, né? Schooling, para a pessoa criar cada vez mais uma sociedade individual, pessoas egoístas, pessoas presas no seu mundinho, na sua bolha. E a proposta da educação é romper com essas bolhas e cada um perceber que o outro é um mundo novo, que nós podemos criar novos horizontes, entendeu? Que nós podemos criar novas perspectivas através da convivência. A socialização é fundamental na escola. Então a prova não deveria ser essa idiotice de par e ímpar, prova A, prova B, não sei o que. A prova, a avaliação, tinha que ser algo que faça com que os alunos percebam se eles entenderam ou não. E aí se não entendeu, bom, o que nós vamos fazer para entender? Que a proposta é essa. Não adianta você decorar coisas só para passar de ano. É a vida triste, né? Como eu falei no vídeo. Não, a proposta é você mudar a sua vida, né? Essa é a proposta da educação. Aí depois você vai fazer um vestibular, não sei o que, você não tem competência para fazer. Aí mede lá a sua habilidade, as habilidades, as suas competências, você não tem. Porque você só decorou para passar na prova, porque era prova sem consulta, não sei o que, blá blá blá. Não. E aí, qual que é o sentido disso? Infelizmente eu não posso mudar isso, tá, gente? Mas fica aí o meu comentário, tá? A prova, pra mim, eu faço as perguntas pensando nisso, né? A prova não é pra ferrar com o aluno, a prova não é pra ferrar e tirar nota e tal. A prova é pra analisar, ver se eu estou... E além disso, né, outra coisa, a prova é uma autoavaliação do professor também, pra ver se o professor está dando aula direito ou não. Se o aluno, 70% da sala não conseguiu fazer, o problema não está nos alunos, o problema está no professor. Agora o professor vai assumir isso? Essa que é a questão, né? É fácil você mandar o professor embora, você dar uma de racional no escritório. Agora, tá ali no dia a dia, sentindo a angústia das pessoas, não, né? Você não tá nem aí pra isso. E aí depois faz campanha de Setembro Amarelo, né? Contra suicídio e não sei o que, blá blá blá. Que você é muito importante e blá blá blá. E faz socialização. Coisa mais hipócrita da face da Terra, né? A proposta da educação, que é estar socializado, né? Viver em sociedade, ter competências para viver melhor, isso aí é irrelevante. Mas é isso, gente. Muito obrigado. E não esqueça de curtir o canal. E, que mais? Se inscrever no canal. E compartilhar o canal. E colocar o sininho no canal. Muito obrigado.